Olá, hoje é sexta-feira, é dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. E não esqueça de ativar o sininho para saber tudo que nós estamos produzindo por aqui. Nós estamos no mês de outubro, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama, o Outubro Rosa. Só para nós termos uma noção, o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que para cada ano do triênio 2020 e 2022 foram diagnosticados no Brasil 66.280 novos casos de câncer de mama. Por isso é tão importante nós falarmos a respeito desse assunto e hoje eu vou conversar com a oncologista clínica, doutora Lígia Rodrigues Simonetti. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigada por atender a nossa equipe. Eu que agradeço o convite, é um prazer participar, espero que seja o primeiro de muitos. Doutora, vamos começar explicando um pouquinho o que é o câncer de mama, né? Como que ele se desenvolve? A maior parte dos tumores começa com um grupo de células que tem algum tipo de mutação, que pode ou conter isso no DNA ou isso acontecer por fatores exógenos, externos, fatores ambientais, e essa célula acaba tendo capacidades ilimitadas de crescer, de se diferenciar e escapar aos mecanismos do próprio organismo que a gente chama de senescência, de morte tumoral. E aí eu tenho uma célula potente, vamos dizer assim, uma célula com capacidade ilimitada de crescimento. E aí, provavelmente, a gente está frente a um tecido que vai se transformar em uma neoplasia. No caso do câncer de mama, quais são os fatores de risco que a gente pode elencar aí? Então, o câncer de mama é um câncer, na mulher, é o câncer mais incidente depois dos cânceres de pele, dos tumores de pele não melanoma. A gente tem vários fatores de risco, a doença ela é multifatorial, mas basicamente o principal deles é a idade. Então, quanto mais o tempo passa, quanto mais velhos ficamos, maior a chance de desenvolver câncer de mama. Mas existem inúmeros outros fatores. Então, o estilo de vida, o cigarro, né, o hábito, o consumo de álcool, tabagismo, o sedentarismo e o excesso de peso, principalmente nas mulheres que já pararam de menstruar, principalmente naquelas mulheres que a gente chama pós-menopausadas, porque nessas a produção do hormônio ocorre mais prioritariamente no tecido gorduroso, visto que os ovários já estão mais fora de cena. Então, o excesso de peso é um fator de risco, principalmente na mulher já mais madura, ali depois dos seus 50 anos. Tem também os fatores genéticos, que são responsáveis de 5 a 10% dos total de casos. Então, não é como a gente imagina que a maioria traz um traço no DNA, na genética, que predispõe ao câncer. Na verdade, não, é a minoria. É isso que eu ia perguntar, as questões relacionadas à genética, à hereditariedade, por exemplo. Normalmente, eu tive uma tia que teve o câncer de mama, eu também vou ter, ou então outros tipos de cânceres também influenciam nisso. Não é só porque uma tia teve câncer de mama, mas eu tive um outro, ou então não tive alguém que teve câncer de mama, mas teve algum outro tipo de câncer, isso também pode desenvolver? Tem alguma influência? Esse é um tema super complexo e ele é muito estudado, né, essa área da medicina, pelo oncogeneticista. Então, a gente já descobriu vários genes, já foi pesquisado, né, o genoma humano, e a gente já pode dizer que vários genes, quando mutados, predispõem a certos tipos de cânceres. Agora, porque tem uma pessoa na minha família, eu preciso passar por um teste genético? Não é bem assim. A Sociedade Brasileira de Oncologia
tem ali alguns preceitos, né, de quem são as mulheres que precisam ser avaliadas geneticamente, e basicamente são aquelas mulheres que têm tumores fora da idade padrão, ou seja, né, tumores de mama com menos de 40 anos, ou uma história familiar bastante florida, ou seja, várias gerações onde a gente não teve pessoas da família sem diagnósticos oncológicos, e também tumor de mama em homens, que apesar de raro, a cada 100 mulheres acometidas pela doença, apenas um homem estatisticamente é acometido. Mas para esses pacientes a gente também aconselha fazer teste genético. Mas para isso é necessário uma consulta com um oncologista e com um oncogeneticista. As questões relacionadas ao ambiente que a gente vive, né? Os fatores ambientais, por exemplo, consumo de determinados alimentos, de embutidos, né? Utilização de plástico ou alguma coisa relacionada aos plásticos, isso pode também ter influência no desenvolvimento do câncer de mama, doutora? Esse é um tema super quente na atualidade, isso é alvo de muitas pesquisas, tem muitos cientistas no mundo afora pesquisando substâncias possivelmente cancerígenas, né, com capacidade de carcinogênese. E recentemente até saiu uma pesquisa, uma análise que evidencia que mais de 200 substâncias estão sendo encontradas em embalagens, em formas de armazenamento de alimentos, seja plástico, seja papel, papelão, e que a gente fazendo exames de rastreio no sangue das pessoas, a gente encontra vestígios dessas substâncias e grande parte delas já catalogadas como possivelmente formadoras, causadoras de tumor pelas agências aí regulatórias. Então esse é um tema que está em alta. A Agência Nacional o FDA nos Estados Unidos já está envolvido nisso para essa regulamentação, né? Porque isso é algo que nós estamos em contato frequente, não fazemos ideia, né? E então a gente precisa ter essa noção, né? Eu acho que é um avanço, né, doutora? Porque com isso traz um alerta para o tipo de ambiente que nós estamos vivendo, né? Exatamente, a exposição a fatores, né, possivelmente causadores de câncer. Ainda falando sobre os fatores de risco ou coisas que influenciam, o anticoncepcional, ele pode ter alguma influência? Sim, o câncer de mama, ele tem um contexto hormonal muito florido, muito vasto. Então, a gente diz que mulheres que têm uma idade de vida reprodutiva muito longa, ou seja, que menstruaram muito cedo, que tiveram a sua primeira menstruação muito cedo, ou seja, quando o eixo feminino começou a funcionar e tiveram a sua menopausa, ou seja, a sua última menstruação muito tarde, significa que ela passou um longo período de vida sob a exposição hormonal. E isso é sim fator de risco conhecido para câncer de mama, né? Em relação ao uso externo de anticoncepcionais orais ou mesmo hormonioterapia, que hoje em dia, né, tá muito em alta, suplementar estrogênio, progesterona, né? Isso também é relacionado a aumento de risco para câncer de mama. Então, precisamos conversar com o médico antes de começar esse tipo de suplementação, seja seu ginecologista, seja seu mastologista. Isso precisa ser bem avaliado, bem prescrito e controlado por um médico. Doutora, a indicação para um acompanhamento normal para uma mulher que não tem, né, nenhum caso relacionado a câncer, nunca teve um histórico,
de quanto em quanto tempo que é interessante que ela esteja passando por um ginecologista ou fazendo aí o acompanhamento? A gente tem alguma divergência na literatura sobre o melhor momento para se iniciar, mas basicamente o que a OMS preconiza é o exame da mamografia a partir dos 50 anos até os 69 anos. E isso, se exames normais, poderia ser feito de forma bianual, a cada 2 anos. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia é um pouco mais conservadora e já preconiza que a gente comece o rastreio a partir dos 40 anos e que ele seja feito de forma anual. Não temos apenas a mamografia como exame possível para algumas mulheres, a depender da composição da mama, da idade, se é uma mama mais densa, que a gente fala com muito tecido glandular ou não. Às vezes a gente pode abrir mão de outros exames, como o ultrassom e também até uma ressonância de mamas em alguns casos. O exame físico das mamas, a palpação das mamas, também foi um tema bastante debatido nos últimos tempos. Algumas sociedades eram contra, porque a paciente que fazia o autoexame achava que aquilo substituía o exame de imagem ou o exame médico. Mas não, a gente hoje em dia recomenda que seja feito o exame físico das mamas pelas próprias pacientes, geralmente uma vez por mês e, se possível, depois do período menstrual. Porque durante o nosso período menstrual, as nossas mamas já têm algumas alterações fisiológicas, ou seja, esperadas do próprio movimento hormonal do corpo. Então, a resposta é sim, a gente tem muitos protocolos, mas a gente também tem que individualizar caso a caso. A senhora trouxe um ponto importante, que é a questão do autoexame, a periodicidade que a gente deve fazer, porque tem essa dúvida, né? Será que eu tenho que fazer todos os dias o autoexame ou eu posso fazer mensalmente? Então, mensalmente já é o suficiente. Isso. O que a gente atualmente indica, né, é que ele seja realizado de forma mensal e se possível, né, depois do período menstrual, como eu comentei. A gente pode fazer na posição estática, com os braços retos, né, rente ao corpo, e também uma inspeção dinâmica, né, levantando os braços e observando se a gente tem algum abaulamento ou retração na mama. A gente também pode observar alterações da pele, que pode ser inchaço, alteração da cor, ou o edema, que é o que a gente também pode observar o aspecto de casca de laranja. Esses são sinais também importantes para que você fique atento e procure uma consulta médica, né? Tá certo. Doutora, a gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta, continuando a conversar com a doutora Lígia Rodrigues Simonetti, ela que é oncologista clínica e está trazendo para a gente muitas informações a respeito do câncer de mama, que neste mês é lembrado, né, da importância da conscientização e prevenção. Então fique por aí que a gente já volta já. Estamos de volta com Você Saúde, hoje falando sobre o Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Nós estamos conversando com a oncologista clínica, doutora Lígia Rodrigues Simonetti. Doutora, existe uma diferença entre a prevenção e a detecção precoce? Sim, são estratégias completamente diferentes. Quando a gente fala de prevenir o aparecimento da doença, é adotar estilo de vida saudável, né? É a gente evitar de ter esse diagnóstico. Então, é a gente manter-se saudável, no peso ideal, evitar o consumo de álcool, de tabaco, enfim. Em relação à detecção precoce, é justamente fazer os exames de rastreamento. Por quê? Quando eu consigo encontrar na mamografia, no ultrassom, ao exame físico, uma lesão inicial bem pequena, ainda restrita à mama, as chances de cura dessa mulher ultrapassam 90%. Então, a gente precisa ter a ideia de que prevenir
e rastrear, detectar precocemente, ambas são muito importantes quando a gente fala de câncer de mama. Quando a gente fala de Outubro Rosa, esse tipo de campanha tem ajudado a cada vez mais mulheres se conscientizarem da importância disso, da prevenção e também de sempre estar procurando fazer os exames? Muito. Esse é o tipo de campanha, o Outubro Rosa, que o oncologista gosta muito, porque a adesão é enorme, é nacional, então existem carretas, existem, enfim, todas as instituições que conseguem aumentar o número de vagas para chamar essas mulheres, né, facilitar ao máximo. Hoje em dia, para as mulheres do estado de São Paulo, que tem mais do que 50 anos, a gente tem um número até de 0800, em que elas não precisam sequer de um pedido médico, basta ligar e agendar o seu exame, né? Doutora, e quando há o diagnóstico, né? Como que é aquilo no momento ali? Qual que é a importância também da família nesse momento em que uma mulher recebe um diagnóstico de câncer de mama? Então, essa é a parte mais desafiadora da minha profissão, né? A gente precisa carregar más notícias do tipo, você tem uma doença maligna, mas ao mesmo tempo, a grande maioria dos casos, a gente fala de um tratamento com intuito curativo, ou seja, nós iremos passar por um processo juntos, que não vai ser fácil, mas que a gente procura, a ideia é que ao término disso, a gente esteja livre de doença e fortalecidos, né? Como mulher, como marido, como rede de apoio, né? Mas é um desafio grande na nossa prática. Hoje, a senhora falou dos tratamentos. Quais são os tratamentos disponíveis? Muitos, muitos e muitos. A oncologia clínica do ano 2000 não tem nada a ver com a oncologia de 2010, que já é outra de 2020, e eu estou ansiosa pelos próximos capítulos. Mas antes, nós tínhamos cirurgias muito mais mórbidas, com uma capacidade, um potencial de complicações, de sequelas muito maiores, e agora cada vez mais cirurgias minimamente invasivas, onde apenas um quadrante da mama é retirado, muito menos agressão na região das axilas, que também é um local que a gente precisa explorar na paciente com câncer de mama. E em relação à minha parte, que é a quimioterapia, a hormonioterapia, muitas opções. Atualmente nós estamos tentando descalonar, ou seja, desintensificar cada vez mais o tratamento para não expor as mulheres, né, às vezes em idade muito jovem, a quimioterápicos com possibilidade de complicações, né? E radioterapia, então, também é um tratamento cada vez em mais expansão, né? As técnicas se tornando cada vez melhores para diminuir as complicações ali da mulher que recebe radioterapia na mama, que pode ter a radiodermite, a lesão da pele, né? E também temos outras terapêuticas mais modernas, nem todas ainda incluídas no nosso SUS, no nosso Sistema Único, mas a imunoterapia, as terapias-alvo também estão entrando com tudo no cenário do câncer de mama. A senhora falou da questão da retirada, né, de parte da mama, aí muitas vezes, e o seio é uma parte da mulher que ali mexe muito com a autoestima dela, né? Mas também a mulher que passa por uma situação do câncer de mama e tem que passar pela cirurgia de retirada, ela também tem direito à reconstrução, né? Pelo SUS, é isso? Sim. Agora, cada vez mais, a ideia é enxergar a paciente como um todo, né? Então, é uma mulher que passa por um momento super complicado e que vai passar por cirurgias, por vezes mutiladoras, por tratamentos, né? Mas que precisa terminar com a melhor, né? Com menos sequelas possíveis disso. Então, hoje, a gente no SUS é preconizado sim a reconstrução.
Nem sempre dá para fazer isso no mesmo tempo cirúrgico, ou seja, sair da cirurgia já com reconstrução. Nem sempre isso também faz uso de próteses, então às vezes a gente pode reconstruir uma mama com retalhos, que a gente fala são puxar um pedaço de um músculo para fazer ali o volume da mama. Enfim, são muitas técnicas, mas visando enxergar a paciente realmente como um ser completo, né? E qual que é a importância do acompanhamento após o tratamento, né? A continuidade disso? O segmento oncológico, esse é um tema assim de suma importância. A gente sabe que a maioria das pacientes que passa por um processo curativo, passa por um tratamento com um intuito curativo, grande parte delas acaba recorrendo. E isso depende de vários fatores. O subtipo do tumor, o tamanho que o tumor tinha ao diagnóstico. Mas esse processo de continuar indo em visitas médicas, né, passando por exames físicos, passando por exames de imagem quando necessários, né, manter o uso de alguma medicação que o médico pode ter prescrito ou não, no caso da mama. Às vezes as mulheres seguem em uso de hormonioterapia por 5 anos e a gente sabe que a adesão a esse tratamento, visto que ela já está sem doença, geralmente a adesão vai caindo com o passar do tempo. E esse é um ponto que a gente precisa pedir a adesão da paciente, né? Visto que o câncer tem esse nome, carrega esse peso, essa sombra, por se tratar de uma doença com potencial de recidivar, de retornar. Então, a gente precisa fazer esse segmento bem feito, a gente precisa da adesão do paciente. E mesmo após um estado curativo, é importante também, assim, evitar grandes esforços. Tem isso, doutora? Hoje em dia, o exercício físico, ele tem sido estudado muito mais no sentido de começar precocemente, não vamos ficar paradas, não vamos ficar sedentárias, não vamos nos colocar numa bolha, não posso. Mas também nem 8, nem 80. Não podemos tudo, né? Não podemos qualquer peso, qualquer carga. Então, a gente pede para que essa paciente tenha um profissional, educador físico acompanhando e que recomece suas atividades de forma ponderada, né, e progressiva. Então, se a mulher passou, por exemplo, por um esvaziamento de axila, ou seja, foram retirados os linfonodos ou as ínguas da axila, a gente tem que ter alguns cuidados. Já as mulheres que não precisaram passar por isso, geralmente a gente pode sugerir cargas maiores ou exercícios mais intensos. Então, isso vai precisar de um acompanhamento por profissional da área, mas a ideia é essa paciente se reabilitar o quanto antes, começar a se mover e não se colocar ali naquela bolha, né? Sou uma paciente oncológica e não tenho benefício da atividade física. Da alimentação, por conta, a senhora citou a questão do estilo de vida mais saudável. Da alimentação também é importante estar atento ao que vem consumindo, a esse dia a dia. O consumo de industrializados, de embutidos, é algo assim alarmante. É uma epidemia, né? A obesidade. E isso a gente não sabe até mensurar o poder carcinogênico dessas substâncias. Muitas já foram descritas, outras ainda em estudo. Mas a gente precisa ponderar muito a nossa alimentação, não por conta da estética, né? Porque todo mundo diz, ai, nossa, minha calça não tá me servindo, preciso maneirar a boca. Mas, na verdade, a gente deveria ver a nossa alimentação como o nosso principal remédio. Então, o consumo de comidas de verdade, aquelas que a gente encontra lá no hortifruti do mercado, essas sim a gente deveria fazer de forma abundante e deixar os industrializados, os refrigerantes,
os adocicados, né? Deixar isso para aquele momento de exceção, né? Assim como as bebidas alcoólicas, que também sabidamente aumentam e muito o risco de diversas neoplasias, e cigarro também. Então, a gente precisa tentar introduzir esses bons hábitos e lembrando que também nós somos exemplos para os nossos filhos, né? Então, começa e aí a gente já contamina ali o ambiente familiar. Doutora, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando em casa a respeito, né, da importância de estar sempre aí buscando fazer os exames, estar em dia, né, com a saúde. O que a gente pode deixar principalmente para as mulheres, para os homens também, que são minoria nesses casos de câncer de mama, mas que também podem ser acometidos? Então, nós temos que aprender, né, a nos cuidar e cuidar de quem está por perto. Então, as estatísticas mostram que de 8 mulheres, uma provavelmente desenvolverá câncer de mama ao longo da vida. Então, um jeito muito prático, simples, de a gente tentar diminuir essas chances, fazer essa estatística mudar, é a gente se perguntar o que eu posso fazer por mim e o que eu posso fazer pela minha lista aí de 8 mulheres que eu mais convivo, né? Como eu poderia influenciar para que ela não seja essa estatística, né? Então, é necessário, vamos aproveitar esse mês que o enfoque é nisso e vamos correr atrás aí de fazer os seus exames, passar em consultas aí com o médico e fazer o nosso check-up. Tá certo, doutora, muito obrigada por atender a nossa equipe e por trazer esses esclarecimentos tão importantes para a gente. Eu que agradeço, foi um prazer e estou aberta aí a novos convites. Muito obrigada. Eu agradeço também a vocês que estiveram conosco até aqui. O Você Saúde está terminando agora, mas nós estamos de volta na próxima sexta-feira com muito mais informações. Não se esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @tvcâmaracaraguatatuba, @câmaracaraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que nós temos produzido por aqui. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Um grande abraço para vocês. Até lá!